Olá, como vai? Aqui quem fala é Dr. Fausto Zambuja, médico geriatra, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante na saúde do idoso, que fala basicamente como organizar a medicação em casa e de forma segura. Primeira coisa que eu queria apontar, que uma das causas de internação em idosos não são doenças, às vezes. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente sabe que a iatrogenia, principalmente a iatrogenia médica, é a terceira causa de óbito nos americanos. Lógico que esse estudo teve algumas dificuldades metodológicas, foi muito questionado, mas a iatrogenia é um dos pilares dos grandes gigantes da geriatria, ou seja, dano ao paciente idoso por conta de ações de saúde. Logicamente, a heterogeneia médica é a mais importante, mas existe a heterogeneia do pessoal da enfermagem, da fisioterapia, enfim. Todos aqueles que querem cuidar do idoso estão propensos ao erro e cabe a nós agir de forma coordenada com a equipe para que esses erros sejam prevenidos. Mas em casa, o que a gente pode fazer em casa? Eu vou trazer um passo a passo aqui para a família, para você que é paciente ou para você que cuida de alguém idoso, principalmente aqueles idosos que já estão com um déficit cognitivo, ou tem um problema de visão, ou tem alguma dificuldade motora fina nas mãos, ou seja, por algum motivo essa medicação precisa ser oferecida a um paciente idoso porque ele já não consegue, ele já tem algum nível de dependência na tomada de medicação. E a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: o idoso está muito vulnerável aos efeitos colaterais das medicações. Por quê? Há uma diminuição do clearance renal, ou seja, a função dos rins estão reduzidas, então há uma tendência de acúmulo dos metabólitos ativos da medicação, da meia-vida da medicação, e também uma diminuição da função hepática. Então, as medicações que são metabolizadas no fígado e no rim, você vai ter que ter esse feeling, né, essa preocupação a mais aí. Outra coisa que é muito comum no idoso é a polimedicação. O idoso às vezes vai de médico em médico e cada especialista prescreve uma medicação diferente. Às vezes há o risco da cascata terapêutica, ou seja, usar uma medicação para tratar o efeito colateral de outra. Vou dar um exemplo rápido: uma medicação para pressão do tipo amlodipino, e você vai ter que tomar um diurético para tratar o inchaço que o amlodipino dá com um diurético. Então, na medida do possível, a gente precisa evitar e tentar enxugar a prescrição médica e evitar a cascata terapêutica. Então, outro problema que eu coloco no idoso é a polimedicação. A polipatologia leva à polimedicação. E o que isso gera na agenda de tomada da medicação? Primeiro, que vai ter múltiplos horários, múltiplos medicamentos em múltiplas doses. Isso pode trazer uma certa confusão. Não é fácil tomar medicação, lembrar da hora correta. Logicamente que a gente pode usar meios de lembretes, seja no celular, no relógio, ou em algum sistema do tipo Alexa, né, Google Nest, para lembrar. E o que é importante? Eu queria trazer aqui o conceito de um organizador do tipo box. O que é esse organizador? Lógico que tem aqueles organizadores normais, onde você separa a medicação por dias da semana, só que mesmo aquele ali é limitado. E qual que é a vantagem dos organizadores do tipo box? A medicação vem toda dentro de uma caixinha, eu não tenho aqui para mostrar, né? Eu vou deixar para visualizar. E na lateral da caixinha tem todas as medicações que o paciente faz uso e uma saída onde vai puxando envelope por envelope, sachê por sachê,
com todas as medicações por horário. Então, por exemplo, os medicamentos da manhã, ele puxa o primeiro envelope, abre, no envelope está lá escrita a medicação da manhã, o horário, e ele toma os comprimidos que estão ali dentro. Como ele puxou aquele envelope, o próximo já vem o da hora do almoço. Ele tira o da hora do almoço, destaca, toma a medicação ali, vem o da tarde. Ou seja, há um sequenciamento e ali a medicação já está separada. É uma vantagem para o idoso se isso já chegar para ele de forma prévia, né? Se alguém já fazer esse serviço para ele, algum profissional. Então, existem algumas farmácias que oferecem esse tipo de serviço. Eles têm um interesse em vender a medicação, então, às vezes, eles separam esse serviço para vocês e tem um benefício individual, principalmente quando há muitas medicações em múltiplos horários, e isso traz uma facilidade para quem cuida aí. E, e o que, que é importante? Isso libera algum tempo para a família, que geralmente está sobrecarregada no cuidado do idoso, e, e, esse sistema de dispensação de medicação traz mais clareza, porque vai estar ali dispensado cada remédio, a dose e o horário. Então, procure nas farmácias do seu bairro que você conheça que possam aí oferecer esse serviço. Por exemplo, como é que eu vou saber que um horário foi pulado, por exemplo? Se eu for tomar uma medicação da noite, tá ali da tarde. Daí eu sei que a medicação da tarde não foi tomada. Então, deixa a medicação da tarde ali e toma a medicação da noite, né? Então, o controle é maior. E já existem estudos mostrando que esse tipo de, de serviço traz melhora no atendimento. Como eu disse, tomar medicação errada é um dos grandes problemas na área da medicina. Por exemplo, se você não toma um remédio de pressão, você pode ter um pico de pressão alta, ou se você esquece a medicação para o diabetes, você pode ter uma hiperglicemia. Vamos dizer, anticoagulantes. Olha o risco de você ficar sem um anticoagulante, por exemplo, se você tem uma arritmia do tipo fibrilação atrial. Hoje está aumentando muito o conceito da parceria do médico com o farmacêutico. O médico, às vezes, na rotina diária, comete algum erro e o farmacêutico pode entrar em contato com o médico para falar, olha, essa dose eu acho que não está na, vamos dizer assim, na dosagem correta, tá estranha essa medicação, a gente não tem usualidade, não é usual a gente atender essa dose de medicação, enfim, tudo para o bem do paciente, porque os erros acontecem. Mesmo o pessoal da enfermagem, quem cuida em hospital, pode questionar o médico, né? Olha, é essa medicação mesmo que vai ser dada desse jeito, né? Então, sempre o conjunto deve ser dado para o benefício do paciente, ainda mais para você que cuida de um idoso em casa. Então, muito desse cuidado vai ser passado para você, porque é você que vai ser o responsável pela dispensação do medicamento, você sendo paciente ou você sendo um cuidador de idoso. E o farmacêutico, ele pode ajudar nessa questão de interação entre os medicamentos, interação entre medicamento e chás ou fitoterápicos que o paciente usa. Ele pode sugerir ajuste posológico, ele pode sugerir uma nova medicação que tem um efeito parecido, mas porque a original que o médico pediu está com dificuldade para entrar, para chegar, por exemplo. Então, é bom ter um aliado a mais. Você que está em casa, além do seu médico, um novo aliado é ter aquele farmacêutico de confiança que vai te dar os toques e vai dar os toques no médico também, da medicação que está sendo tomada. E eu queria apontar aqui os dois grandes riscos do dia a dia. Primeiro,
tomar uma dose dobrada, ou seja, vamos dizer que você junta aquele mundo de medicação, a gente vê muito isso, né? Na caixinha de sapato, aqueles vários remédios, várias caixinhas de várias medicações diferentes, e você pega lá o seu antihipertensivo e esquece que já tomou a dose. E o que acontece se você tomar um remédio para pressão alta 2 vezes? A pressão vai cair muito. Então, não é incomum o idoso tendo hipotensão postural, que é um quadro grave, que pode levar, por exemplo, a uma queda, a um traumatismo crânioencefálico, a uma queda com fratura. Por quê? Porque tomou a medicação com dose dobrada. E mesma coisa o esquecimento. Se a pessoa esquecer, por exemplo, tomar um anticoagulante, é um problema esquecer de tomar um anticoagulante. Ou esquecer de tomar, por exemplo, a insulina. Então, existem medicamentos que necessitam um alerta maior, uma observância maior, lembrando que somos humanos e que podemos errar, mas a gente pode mitigar, assim, nós podemos diminuir esses erros por meio de medidas que a gente falou. Um dos pilares que a gente vai usar no Cogniza, no nosso protocolo aqui de saúde, longevidade no idoso e saúde cognitiva, saúde mental, o envelhecimento saudável, a nossa busca do envelhecimento saudável, de qualidade de vida, que é o uso da tecnologia. Esse vai ser o módulo Apollo e o módulo Hermes para a gente. Mas aqui nós estamos falando principalmente do módulo Apollo, que é o que? A precisão, a clareza, a definição correta de como a gente deve encaminhar as coisas. Então, pequenos erros podem levar erros grandes. Então, nós vamos continuar aqui desenvolvendo esse tema. E aqui nós inauguramos o protocolo Cogniza no pilar Apollo, que é a precisão médica, a clareza das coisas, levando luz, né? Uma das figuras de Apollo é levar luz nas questões. E como eu disse, a iatrogenia médica é um dos grandes gigantes da geriatria. Interessante falar de geriatria, o termo vem justamente lá do Geras, né, que a gente comentou no primeiro vídeo. Mas é isso, no próximo vídeo nós vamos falar dos critérios de Beers, que são uma ferramenta diagnóstico na geriatria que nos ajuda ao uso correto da medicação e da prescrição inadequada em idosos, e vamos apontar as medicações que você precisa ter mais alerta para poder conduzir melhor o seu paciente. E, como eu falei, esse é o primeiro o vídeo de estreia do protocolo Cogniza no Pilar Apollo. E se você não entendeu, tem um vídeo aqui que fala sobre o protocolo Cogniza, sobre o panteão dos deuses gregos. Então você procura aí. Por isso que é importante você inscreve-se no canal para você não perder todos os vídeos, porque vai ser uma sequência de vídeos que de forma isolada não vai trazer tanto benefício para a saúde mental e física, tanto de você que quer envelhecer bem, com saúde, com robustez, com cabeça boa, ou seja, uma saúde cognitiva preservada, ativa, com autonomia e independência. E a gente fica por aqui, até a próxima.